Graças a Deus. Boa noite, a paz, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui com mais um momento despertando a fé, né? Trazer uma palavra ao seu coração. Você que se encontra talvez preocupado com algo, com medo. Você que se encontra vivendo dias, né, de lutas, de aflições, de angústia. Você que se enfrenta, ou melhor, que vive, né? Melhor dizendo, enfrentando algum tipo de problema, independente do qual seja ele. Vou trazer aqui uma palavra da parte de Deus para que você entenda que você não está só, mas há um Deus poderoso, há um Deus que é poderoso para te guardar, um Deus poderoso que luta a teu favor, um Deus poderoso que está ao teu lado, um Deus poderoso que está à sua inteira disposição para o que você quiser e para o que você precisar. Ele está sempre à tua disposição para te socorrer no nome de Jesus. Eu queria chamar sua atenção para esta mensagem aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É uma mensagem que algumas pessoas têm dificuldade de interpretá-la, mas simples de interpretar e fácil de compreender. João 3,16. Se você prestar bem atenção, você vai observar que tudo que Jesus fala é muito mais profundo do que nós entendemos. Então eu queria chamar sua atenção para isso. João 3,16. Olha o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia deixa claro que Deus deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único, né? Claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Quero chamar a sua atenção para a palavra crer, né? Porque como eu estava pregando hoje, agora há pouco, e eu falava para os fiéis, né? Para as ovelhas que eles estavam, e eu explicava para ela a respeito do que é crer, do que é fé, do que é confiar na proteção do Todo-Poderoso. Porque é muito fácil a gente abrir a boca e falar que é muito fácil a gente abrir a boca e falar eu creio. É como eu sair aqui, né? Desse estúdio de gravação, improvisar, como você pode ver aqui montado, né? E chegar ali fora, na rua, e perguntar para alguma pessoa se elas confiam em Jesus. Pessoas que católicas na vida nunca foi. Ela vai dizer que crê, obviamente. Então é muito fácil a gente conversar com a boca que crê. É muito fácil a gente falar que confia em Jesus. O difícil é nas horas piores, nos piores momentos, nos dias difíceis, a gente conversar a nossa fé. Porque a gente não deve conversar que crê só quando tudo está bom. Mas é quando tudo está andando no horário, né? Na contramão do mundo, a gente conversar que crê aí é que é difícil. E é agora, nessa hora, que eu e você devemos usar a fé. É agora que nós devemos crer. Porque eu percebo nos últimos dias que há muita gente com medo. Há muitas pessoas apavoradas. Há muitas pessoas preocupadas. Há muitas pessoas que, infelizmente, elas têm vivido preocupadas. Elas têm vivido, né, intimidadas pelo medo, pelas ameaças de Satanás. Mas Jesus, ou melhor, o Todo-Poderoso, Deus, né, Ele não deu o seu Filho para nos livrar, para a gente ter medo de Satanás. Se Ele já deu o seu Filho para nos proteger, Ele deu o seu Filho como moeda de troco para que a gente tivesse a proteção dEle, a gente não deve ter medo das armas de Satanás, que está escrito que nenhuma arma forjada prosperará contra ti. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido. Então tudo que o mundo está vivendo, que o diabo está fazendo, não é algo que eu e você venham ter medo. Pelo contrário, porque todas as coisas está escrito, está sujeito debaixo dos nossos pés. E que nós somos cabeça e não cauda. E uma dessas coisas que está debaixo dos nossos pés é Satanás. Então, quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça. O crer não é da boca para fora, o crer é com atitude. É muito fácil descer as águas, colocar a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja e dizer que eu creio em Cristo. Quando tudo está indo bem, quando tudo está bom, é fácil declarar que eu creio. Agora eu quero ver nos momentos difíceis. Eu quero ver a fé, ela tem que estar em ação. A fé, na hora que precisa usar, eu quero ver as pessoas conversar que crê, porque há muitas pessoas fugindo do tal desse coronavírus, aliás, pregadores, botando medo nas pessoas para não ir para a igreja. Eu acompanho muita gente
pessoas que me acompanham através das mídias sociais aqui de Limeira, pessoas de Cordeirópolis, pessoas de Santa Bárbara do Oeste, pessoas de São Paulo, pessoas de Minas Gerais, pessoas ali no Paraná, pessoas também no estado da Bahia, em vários lugares pelo Brasil. E eu sempre acompanho alguns pelas redes sociais e eu vejo que tem pessoas com medo, pessoas assustadas, mas não é motivo para mim e para você que me assiste ter medo. Por quê? Porque tal desse coronavírus não pode nos atingir de maneira alguma. Pastor, você não é super-homem de ferro? Não, eu não sou. Mas eu vivo debaixo de uma promessa de um Deus que me guarda, que cuida de mim e que te guarda e cuida de você também. Porque essa epidemia não é coisa da terra. Essa epidemia não é coisa da carne. Essa epidemia aí é uma praga, é coisa do ar. E o ar, meu Deus, tem um domínio dela, essa é a grande verdade. É natural eu e você, às vezes, pegar uma dor de cabeça, é natural a gente ter um resfriado uma vez ou outra. Se existe a dor flex que a gente toma e passa. Outra coisa, essa epidemia que é algo espiritual, é algo do ar. E nós temos uma promessa com Jesus que diz, mal nenhum chegará na tua casa, praga nenhuma chegará na tua tenda. Ei, cadê a sua fé? Por que você está com medo disso? Por que você está se escondendo? Por que você está em rede social botando medo no povo? Você que é crente deve dar exemplo, deve apresentar Deus para elas. Você que é crente deve apresentá-lo, Jesus para as pessoas, deve levar Jesus até as pessoas, deve falar a respeito da fé para as pessoas. Ah, pastor, está dizendo que eu sou culpado? Não, eu estou falando que tem pessoas que me acompanham, que infelizmente vai em determinados lugares que os pregadores estão com medo. E o fato de estar com medo está colocando medo nas ovelhas. Então medo, o culpado não é você, o culpado é o pregador que você vai, se afasta de determinados lugares, ele vai afundar na fé, você vai afundar junto. Porque não é hora de ter medo, é hora das pessoas ver Jesus na nossa vida. Davi, por exemplo, prova disso. Deus queria apresentar Davi para o mundo. E não tinha televisão na época, não tinha nenhum meio de comunicação. Deus foi lá, pegou o gigante e colocou no caminho de Davi. E ali ficou provado que Davi confiava em Deus e que Deus era na vida dele. Então é agora, adiante desse gigante, que nós temos que mostrar que a gente confia em Deus e que Deus é na nossa vida. Mas por incrível que pareça, tem muitos crentes se escondendo com medo, botando terror no povo. Aonde está a tua fé? Para que Deus deu a fé? Para na hora de você usar, você esconder, você fugir dela? Sabia que o seu pastor está negando Jesus, você está negando também? É verdade mesmo. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E tem pessoas que estão com medo, tem pessoas que estão se escondendo. Essa é a grande realidade. Não foi para isso que o Todo-Poderoso deu o seu Filho, para a gente se esconder na hora de usar a fé? Para a gente fugir na hora de usar a fé? Para a gente negar Jesus na hora de usar a fé? Foi o que a Bíblia diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça. Por que tem pessoas perecendo? Porque diz crer quando tudo está bem. Mas agora que devia crer de verdade, está se escondendo. Agora que devia crer de verdade, infelizmente está fugindo. Agora que deveria crer de verdade, infelizmente está negando Jesus. As coisas piores nem aconteceu. Então eu te aconselho você se levantar, você ir para cima de Satanás e dar a volta por cima. Porque essa epidemia não pode te atingir, a não ser que você não confie em Deus. Se você não confiar, aí corre o risco de ser atingido. Mas se você confiar, está escrito, mal nenhum chegará na tua casa, praga nenhuma chegará na tua tenda. Está escrito isso na palavra de Deus. E é bem claro que todo que nele crê não irá perecer, ou seja, não será atingido por mal algum. As pessoas estão perecendo por quê? Falta de fé, falta de crer, está negando Jesus. Essa é a grande realidade. E ele continuou dizendo no 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o que ele diz. Ele enviou o Filho dele ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se ele enviou o Filho dele para salvar, quando a Bíblia fala de salvação, não é só salvação eterna. Está falando em salvar da doença, está falando em salvar da praga, da dívida, do desemprego, dos dias difíceis. Ele está dizendo o seguinte, ele fala de salvação, ele está dizendo o seguinte, aquieta o teu coração, acalma a tua alma, porque você pode até passar por um momento difícil, mas eu sou Deus e estou contigo para te dar vitória. E eu sou Deus e estou contigo para te livrar. Eu sou Deus e estou contigo para te proteger. Ele enviou o Filho dele ao mundo não para julgar, mas para livrar do julgamento, para livrar da condenação, para livrar das pedradas, para livrar da tempestade, para livrar da praga, da epidemia. Ah, pastor, mas tem crente que está pegando. Tem crente que morre com isso também. A Bíblia está dizendo que o crente não pode ser atingido. Tire suas próprias conclusões. Quem sou eu para julgar? A Bíblia fala que eu não posso julgar. Nem Jesus julga, quem sou eu? Mas a Bíblia diz que crente, estou falando de crente. Não estou falando de pessoas que negam Jesus, estou falando de crente. O crente não pode ser atingido, está escrito isso. É a palavra de Deus. E eu não posso ser contra a palavra e a favor das pessoas.
Amém, meus amados? Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque há pessoas que estão com medo. Tem pregadores botando medo nas pessoas. E não é hora da gente ter medo, é hora de levantar. É hora das pessoas saber que confiamos em Deus. É hora das pessoas ver Deus na nossa vida. Deus, Ele quer que a gente apresente Ele para a sociedade. E de que maneira a gente apresenta? Através da fé. Não é assim que Davi nos apresenta o Todo-Poderoso? Davi nos apresenta o Todo-Poderoso, humanamente falando, no seu pior dia, na sua pior batalha. Imagine Davi dentro daquele gigante e falar: eu tenho que apresentar Deus para todas as gerações. Conseguiu, através da fé. A fé é algo que você não consegue imaginar. A fé, ela te leva em lugares que você nunca imaginou chegar um dia. A fé é algo que nos deixa impactado. A fé, ela é algo que nos leva a lugares que nós nunca pensamos que pudéssemos chegar. Olha o que diz 18 para a gente finalizar. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê, o crê. O crer que eu falo é crer com altitude. Crer nos piores momentos. Crer quando tu tá dando errado, quando a mão continua a crer. O crer que eu falo não é da boca para fora, mas é crer com altitude. Crer com iniciativa. O crer que a Bíblia fala é não negar Jesus. O crer que a Bíblia fala é acreditar que nesse momento difícil Ele vai te guardar. Você tem que continuar indo para a igreja, continuar buscando a Deus. O crer que a Bíblia fala é agora, nesse momento difícil, você falou: eu creio e eu e minha casa estamos debaixo da proteção de Deus. Você voltar para a sua igreja, voltar a adorar. Se teu pastor, se teu bispo, quem quer que seja medroso, deixa ele. Procura um pastor de fé na tua cidade, no teu estado onde você está, e volta a buscar a Deus. Para de dar ouvido a pastor derrotado, a pastor fracassado. É isso mesmo. Que está com medo, negando Jesus, te levando a negar também. Vigia. Jesus pode voltar e se teu pastor com a igreja é fechada e você ficar por conta do seu pastor porque você está dando vida a ele. Para de dar ouvido a homem e dê ouvido a Deus. Essa é a grande verdade. Entenda como Deus falando contigo. É Deus te chamando, volta, que é Deus que está te protegendo. É Deus que está contigo, é Deus que está te guardando. É Deus que está na tua vida. Ou você não crê que Deus é contigo. Ou você não crê na promessa que o mal não vai chegar na tua casa e a praga não vai chegar na tua tenda. Ou você não crê que Deus ordena os anjos para te guardar. Ou você não crê que Deus tem o domínio do ar. Qual é a sua fé? Por que você está negando Jesus? Por que você está desistindo? Por que você está abrindo mão do propósito de Deus na sua vida? Por que você está negando Jesus pelos homens, pelo que Ele está falando, e não está confiando na palavra de Deus? Que fé que você tem? Olha o que diz o 18, finalizando. Quem nele crê não é julgado. Ao contrário das pessoas que se descrê e está se escondendo. Você próprio está se condenando. Você próprio está se julgando. Por quê? Você fala, crê e está se escondendo. Está negando a fé, está fugindo da fé, está negando Jesus. Agora no pior momento que deveria crer. No pior momento que deveria confiar. No pior momento que você deveria apresentar Jesus para as pessoas. No pior momento que as pessoas têm que ver Jesus na sua vida. Nos piores momentos agora que você tem que demonstrar sua fé. Mostrar que Deus é contigo. Mostrar que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é grande. Tem pessoas que se dizem, cadê a sua fé? Para de dar ouvido a pastor derrotado, pastor medroso, bispo medroso, é isso mesmo. Para de dar ouvido, volta a buscar a Deus. Se ele está com medo, procura aí na tua cidade, no teu estado, onde você estiver, um homem de Deus, uma mulher de Deus de fé, e volta a adorar Jesus, volta a buscar Jesus, porque ele está negando Jesus, está te levando a negar também, só você que não está percebendo isso. Abre teus olhos enquanto há tempo. Abre teus olhos que Jesus pode voltar e você ficar. Sabe por quê? Por causa do pastor onde você está congregando. É isso mesmo, abre teus olhos. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. O que não crê. Que é o que não crê? É aquele que está negando. É aquele que não está confiando na proteção. É aquele que não está confiando no cuidado de Deus. É daquele que não está confiando na promessa de Deus. Você fala, pastor, estou confiando. Como você está confiando? Se escondendo dentro de casa? Com medo de ser dentro de casa? Com medo do vírus? E a promessa de Deus na sua vida? Você não crê que Deus é contigo? Você não crê que Deus pode te proteger? Você não crê que Deus é na tua vida? Fica dando ouvido que Rede Globo fala, trono de Satanás. Fica dando ouvido que a autoridade fala. É prefeito, é governador, é presidente. Tudo o diabo usando a boca deles. Até quando? Você vai dar ouvido aos homens, o diabo, e não vai dar ouvido a Deus. Aí Jesus volta e você fica por causa de você mesmo. Fica dando ouvido ao diabo e não a Deus. É isso mesmo. Quem nele crê já está julgado. Aí você fala que crê, está trancado dentro de casa. Jesus volta, vê que você não crê e você fica por causa da sua falta de fé. Por causa da sua dúvida. Ele não está procurando pessoas de meia fé. Não. Jesus está procurando pessoas que têm aquela fé que não duvida. Aquela fé que não questiona. Aquela fé que somente crê. Aquela fé que diz, Deus é na minha vida, Deus é comigo, o coronavírus não me atinge, porque estou debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Deus é comigo e ponto final. Essa é a fé que Jesus está procurando. Tomara que Ele encontre essa fé no seu coração. À meia-noite voltamos trazendo uma oração para a sua vida. Deus abençoe. Quem nele crê, ou melhor, quem nele não crê, já está julgado. Os que não crêem são aqueles que estão negando Jesus. São aqueles que estão arredando da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito isso. Todavia, meu justo viverá pela fé.
Mas se retroceder, dele não se compraz a minha alma. Será que você não está retrocedendo? Tire suas próprias conclusões. Deus abençoe. Forte abraço. Logo mais voltando trazendo uma oração para o seu coração. Fique na paz.